Marcha com rotação interna. Você sabe o que é isso? Quem vai nos explicar é, claro, a nossa ortopedista pediátrica. Bem-vinda, doutora Cíntia, novamente aqui, para nos ajudar a compreender sobre todos esses assuntos que a gente não entende, mas que a gente vê nas nossas crianças. Então, o que é essa marcha com rotação interna? Oi, Mari, tudo bem? Na verdade, essa é uma queixa bem comum. Olha só. Eu recebo muitas crianças no consultório que os pais reclamam que a criança anda com os pés virados para dentro. Entendi. Sabe aquela criança que corre, tropeça e cai? Né? Ou que a avó fala, tá andando com o pé para dentro. Então, essa é a famosa marcha em rotação interna, marcha com os pés para dentro. Então, a gente ouve falar, mas não com esses termos. A gente fala, a criança está com os pés para dentro e cai. Então, assim, quando a gente procura um profissional, um ortopedista pediátrico, para analisar essas situações? É sempre bom procurar um ortopedista pediátrico, porque a marcha em rotação interna, embora a maioria das vezes seja normal, o ortopedista ele precisa entender ou saber, descobrir aonde tem a alteração, né? Porque a marcha em rotação interna pode ser uma alteração do pé, pode ser o pé, às vezes, tem um pouquinho mais viradinho para dentro, pode ser a tíbia, que é o osso da perna, que é um pouco rodada para dentro, ou então o fêmur, que é o osso da coxa, que também está rodado para dentro. Na verdade, todas as crianças, elas têm um pouco de alteração em rotação interna, tanto do fêmur como da tíbia. Por exemplo, a criança, quando ela é gerada, dentro da barriga, conforme ela vai crescendo, vai ficando apertadinho e a tíbia começa a girar um pouquinho para dentro para ela caber ali. Para ela se encaixar naquele espaço, né? Entendi. E daí vai se desenvolvendo e está ali tortinho e acaba nascendo tortinha. Existem algumas doenças que fazem essas alterações, mas a maioria dessas rotações internas são alterações normais pelo próprio desenvolvimento e que vão corrigir com o crescimento. Existe algum motivo, além desse que você citou, do espaço, ali tem alguma coisa, alguma relação genética, hereditária? Não, só se a gente tiver realmente uma doença escondida por trás disso. Por isso que a importância da avaliação com o ortopedista pediátrico, né? Uma coisa que é importante a gente falar, então, como a gente viu, ele fica dentro da barriga, o ossinho fica, por exemplo, a tíbia, fica um pouquinho tortinho para dentro. Conforme a criança vai crescendo, esse osso vai desentortando. Aí, a mesma coisa o fêmur. Para falar em números, assim, óbvio que os números para vocês não vão significar muita coisa, mas só para mostrar quanto é que muda, né? Por exemplo, uma criança, ela nasce com o fêmur com 40 graus de rotação interna. E no adulto, a gente tem, o normal é 16. Então, a gente vai do 40 até o 16. Então, conforme a gente cresce, o osso vai girando para fora. Entendi. Tem essa rotação já? Tem que ter, né? Tem que ter essa rotação. É normal. E a gente aceita, num indivíduo adulto, a marcha de um pouquinho para dentro até um pouquinho para fora, né? Então, a gente aceita como normal de menos 10 graus, 0 até mais 10. Isso é a variação do padrão normal, né? Se tiver mais do que 10 graus para dentro ou mais do que 10 graus para fora, aí sim vai precisar de investigação e de tratamento no adulto, né? Entendi. Então, assim, aquela mãe que está vendo a criança cair bastante e que viu que tem alguma coisa tortinha, ela leva até o ortopedista e o ortopedista vai investigar o que é normal, o que é aceitável e o que não é. Até porque tem que investigar se realmente aquela é a causa da queda, né? Entendi. Pode ser outro motivo. Pode ser um outro motivo, uma alteração neurológica, alguma outra coisa que está escondida, né? Então, a gente tem que investigar. Mas se for só por essa alteração, que é uma alteração que a gente chama fisiológica, que é uma alteração normal da criança, óbvio que algumas crianças têm mais acentuado, outras menos, né? Se for só isso, a gente não precisa tratar. E daí, sendo algo mais grave, aí sim existe um tratamento e vai depender do que foi diagnosticado para ser estipulado o tipo de tratamento. Por exemplo, em crianças que têm paralisia cerebral, que é uma doença no cérebro, é uma doença neurológica, neuromuscular, nessas crianças é comum a rotação do fêmur, né? Então, essas crianças vão ter indicação de tratamento cirúrgico, de cirurgias, para a gente
Eu vou lá, vou serrar o osso e vou virar o osso para fora, né? Entendi. Mas esses são as exceções das exceções, né? Outra coisa que antigamente se fazia era usar aqueles elásticos, né? Existiam alguns elásticos que mantinham os pés em rotação externa. Hoje a gente já sabe, existem estudos que provam que esses elásticos não mudam nada. Olha só. Não corrigem. O que corrige é o próprio crescimento da criança. Sabe o que a criança que tem rotação interna consegue fazer? Não faço ideia. Você já viu uma criança que senta em W? Que Já. senta com as perninhas para trás? Então, a criança que tem muita rotação interna, é fácil para ela sentar em W. Tanto que as professoras da escola, hoje até das escolinhas, das creches, já corrigem para não sentar em W, para sentar de perninha de índio, ou de borboletinha, porque faz exatamente o contrário, faz a rotação externa e não a rotação interna do fêmur. Então, quando a gente pensa numa criança que está sentando em W, a gente tem que se preocupar? Não. Piora essa rotação? Não, ela senta em W porque ela tem uma anteversão, porque o fêmur dela é muito rodado para dentro. Isso é ruim? Não, isso é uma característica dela. Só que o ideal é que a gente não permita que sente em W, porque vai demorar um pouco mais para corrigir, né? A gente estimula as outras posições. Outra coisa que é legal, principalmente para a menina, é balé, né? Então, a gente estimula a atividade física para fortalecer a musculatura enquanto o esqueleto está crescendo. Nossa, fantástico, adorei, porque a minha filha senta em W, vou levar ela para você fazer uma consulta para ver se está tudo certo, se ela não tem essa marcha. Fiquei, assim, apaixonada por esse tema que você trouxe e sempre assim, sempre eu aprendo e sempre divido conhecimento com quem nos acompanha e eu acho que esse é o nosso objetivo, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada. Imagina, por me auxiliar. Muito obrigada. E por auxiliar outras mães também, Com dividindo certeza. tanto conhecimento. Até o próximo encontro. Estou à disposição. Até a próxima. Tchau.